que eu fiz aqui? A gente tem uma comunidade, né? Hoje somos 25 milhões de pessoas em cripto no Brasil. E eu abri para perguntas. Eu falei, gente, o que vocês querem perguntar para ele? Vamos separar aqui. E separei as 5 principais. A primeira pergunta que vem é tributação. O que você pensa sobre tributar cripto, stablecoins? O que você pensa sobre isso? Além da taxa também de entrada, que tentaram colocar a gente o IOF de 3,5%, e fora nisso, também tributar os ganhos. Então, acho que hoje um dos maiores dores que a gente tem aqui, preocupações que a gente tem, é sobre a tributação, né, sobre as criptos, stablecoins, e a gente quer te escutar sobre isso. O que você vai fazer? O que você vai assumir de compromisso aqui com a gente também? Maravilhoso. Poxa. Toma esse. Toma esse. O sistema não quer deixar eu falar. O sistema não quer que eu fale. Primeiro, qualquer tipo de regulamentação tem que partir de uma premissa que o Bitcoin e as cripto em geral, eles fazem parte de uma nova lógica, que não tem nem vamos colocar, o fito de ser algo dentro do sistema. Ela foi construída dessa maneira e as pessoas sempre encontrarão uma maneira de transacionar, de fazer sua reserva de valor com o Bitcoin, independente disso. A questão toda é se o Estado será amigável ou não na forma como ele vai tratar os usuários. Essa é a questão. Porque ter acesso à criptomoeda, ter acesso ao tentar fazer sua poupança com base nisso, tentar transacionar, vai ocorrer de qualquer forma. As pessoas darão um jeito. E isso os Estados de diferentes regimes vão ter que lidar. Nigéria está lidando de um jeito, a China está lidando de outro, os Estados Unidos de outro, o Brasil de outro. A questão toda é se nós seremos amigáveis com a reserva de valor favorita das novas gerações e a reserva de valor favorita das pessoas que vão trabalhar com tecnologia e dos futuros grandes criadores de riqueza do mundo, ou se nós seremos arcaicos. E o Brasil já escolheu o caminho, obviamente que é o caminho arcaico, porque a gente sempre gosta de errar. Então a ideia de ter o IOF, a ideia de ficar tributando todos os ganhos, eu acho ela uma ideia ranzinza e é uma ideia que pensa sempre na concentração de poder e poder regulatório através dos mesmos agentes, através do lobby dos grandes bancos, e não em ouvir a comunidade daquele setor que acabou gerando um setor vivo e próspero que já existe no Brasil. Existe um ecossistema no Brasil. Ao não ouvir o ecossistema e ao trabalhar com a mesma lógica e com a categoria de um sistema que é mais, não arcaico, mas é mais tradicional, novamente eles não entendem e eles afastam. E não entendem a potencialidade que existe em você, não ter IOF, 2, eu acho que se você quiser discutir a regularização, é uma tributação mínima para o saque. Para mim é inadmissível. Isso não existe. Não existe. Pagar para entrar ali. Que exato, é isso? não existe. A própria regulamentação que estão falando em fazer, das empresas que atuam na área, tem que ter um capital mínimo disponível. Novamente, tudo isso é reserva de mercado, tudo isso é tentar fechar o mercado e tentar fechar o mercado com pessoas que nunca fizeram parte de algo que era uma comunidade. Eu nunca fui, eu especificamente, ainda que eu goste do universo cripto, eu nunca fui o maior entusiasta do universo do MBL, mas o MBL foi fundado por várias pessoas que são entusiastas, que compravam Chainlink, compravam Ethereum, ficavam discutindo sobre o Vitalik, tudo isso, a gente passava, vamos dizer, havia uma intersecção nossa com a cena das criptomoedas, do blockchain, etc. Então, essa intersecção, ela significa que é uma espécie de um movimento, que é um movimento também cultural. E que a gente não pode simplesmente ignorar ou tratar como se fosse uma coisa, vamos dizer, convencional. Não é convencional, não é para ser convencional e não pode ser ignorado. Então, a lógica de tributação, como foi feita, ela não apenas não tem que ser aceita, como tem que ser barrada. E é uma coisa que nós faremos, porque nós vamos transformar o Brasil num país amigo de quem investe em criptomoedas, também pensando na ideia de atrair capital humano de qualidade que investe em tecnologia para trazer seus ativos para cá, montar suas empresas aqui. Eu fico feliz que esse evento esteja acontecendo no Rio e não em São Paulo, porque até no nosso livro de propostas, que é o livro amarelo, a gente tem como a ideia de transformar o Rio numa espécie de cidade-estado, tá? Dar um status de autonomia para o Rio de Janeiro, e uma das funções dessa autonomia é ser um lugar tech-friendly, para pessoas... Porque assim, se resolver o problema de segurança no Rio e tornar tech-friendly, a quantidade de capital humano de altíssima qualidade, de ucraniano doido, de vietnamita, de chinês geninho, que vai querer se mudar para cá, de instalar empresas, de trazer suas cripto e montar empresas aqui, é enorme. A potencialidade disso é gigantesca. Então, temos que ser... Então, assim, a abordagem que a gente vai querer adotar sobre isso é absolutamente contrária. Eu, por mim, não teria nem tributação para o saque, porque a ideia tem que ser o cara vir para cá e trazer a grana e sair metendo grana aqui dentro. Montar a startup dele. Para mim, tem que ser isso. Porque, senão, a gente vive hoje num país que é o país da fuga de capital. E fuga de capital humano.
vou inverter o jogo. Não apenas eu tenho que evitar que os brasileiros talentosos saiam, como eu tenho que fazer com que gringos talentosos venham para cá. Eu tenho que atrair essas pessoas. A gente não vai se adequar ao novo mundo que vem aí, simplesmente afastando as pessoas. E hoje a gente está afastando, inclusive, os brasileiros. Perfeito. Compromisso com a gente aqui, hein? Mas se eu falasse diferente, meu irmão me bateria. Tá? Já seria assim, eu já tomaria a porrada do meu irmão. Então vamos lá, Eu vamos para a adoro o segunda. tema.